O Corinthians está novamente envolvido em mais uma novela fora de campo, e o nome da vez é o caso Garro. A história ganhou novos capítulos depois que o clube foi acionado na FIFA, e, para complicar ainda mais, o assunto foi parar no CAS, o Conselho Arbitral do Esporte. Ou seja, não é mais apenas uma questão administrativa simples, agora se transformou num processo pesado que pode render dores de cabeça sérias. A FIFA já havia dado parecer favorável ao Talleres da Argentina, reconhecendo que o Corinthians estava em débito e determinando que o clube brasileiro arcasse com o pagamento. Estamos falando de uma quantia milionária, algo em torno de 32 milhões de reais, que pode inclusive aumentar com juros e correções. Se o CAS confirmar essa decisão, o Timão corre o risco de sofrer mais um transfer ban, e aí a coisa complica demais porque seria mais uma restrição na hora de registrar jogadores, um problema que o clube já conhece de perto. Imagina só o cenário, o Corinthians com 3 transfer bans seguidos. A cada vez que o torcedor começa a sonhar com reforços, surge mais um bloqueio. Não é apenas um problema esportivo, é uma questão que afeta diretamente a imagem do clube e desgasta demais a relação com a própria torcida, que fica vendo o time travado no mercado, sem poder agir como gostaria. E o pior é que essas pendências não caem do céu, são compromissos assumidos que não foram cumpridos no tempo certo, e que acabam voltando como uma bomba relógio. Diante dessa ameaça, a diretoria resolveu se mexer. O clube procurou os representantes de Matias Rojas, tentando encontrar um caminho para evitar que um novo bloqueio aconteça. Essa negociação envolve valores que estavam previstos em contrato até 2027, e o Corinthians já estuda alternativas para honrar esse compromisso. Uma possibilidade que se discute é redirecionar recursos que seriam usados em outras operações, como a compra de Félix Torres junto ao Santos Laguna, e usar esse dinheiro para quitar a dívida com Rojas, encerrando de vez o risco de mais um transfer ban. Outras ideias também estão na mesa, como utilizar parte do montante recebido com a venda de jovens atletas ou até recorrer a adiantamentos de patrocinadores. Mas quando se trata de futebol, nada é tão simples. Do outro lado da história está Andrés Fassi, presidente do Talleres, que nunca perde a oportunidade de cutucar o Corinthians. Ele já deu declarações pesadas, deixando claro que considera o clube brasileiro culpado pela situação difícil do Talleres, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo. Segundo Fassi, a falta de pagamento pelo Garro prejudicou demais a equipe argentina, que deixou de reforçar o elenco e acabou se complicando no campeonato local, onde amarga a parte de baixo da tabela. Para ele, o Corinthians não só deixou de cumprir um acordo como também se tornou uma espécie de bode expiatório perfeito. Toda vez que a torcida cobra resultados, o presidente aponta para o caso Garro e culpa os brasileiros. Dentro do Parque São Jorge a leitura é bem diferente. A visão de parte da diretoria é de que o Talleres está explorando essa narrativa para justificar uma temporada ruim. O clube argentino é vice-lanterna do Grupo B do Campeonato Nacional e não consegue reagir, então para a diretoria do Corinthians esse discurso do presidente seria apenas uma forma de jogar para a torcida, tirando o foco dos problemas internos. Em outras palavras, na opinião do Timão, o clube virou muleta para os argentinos se apoiarem, usando a dívida como desculpa para o desempenho abaixo da média. O ponto é que essa disputa já não se resume mais a uma simples conversa entre clubes. O caso está em instâncias internacionais, e o que o CAS decidir terá força imediata. O Corinthians sabe que corre risco real de sofrer punições, mas ainda assim, por enquanto, não pretende abrir negociação direta com Fassi. A estratégia escolhida é deixar o processo correr e lidar com as consequências, já que, na avaliação interna, tentar acordo neste momento seria reforçar a narrativa argentina de que o Corinthians está desesperado para evitar uma punição. Enquanto isso, o torcedor assiste a tudo com uma mistura de indignação e resignação. A sensação é de que sempre existe uma nova dívida escondida, um processo não resolvido, e que isso se reflete dentro de campo. O elenco até mostra força em alguns jogos, mas carrega nas costas o peso de uma administração cheia de problemas. E o caso Garro, que poderia ser apenas mais uma transação de jogador, se transformou em uma novela internacional, com FIFA, CAS, dirigentes trocando farpas e o torcedor sem saber onde essa história vai parar. E não é só o caso Garro que está na pauta. A situação com Matias Rojas é outro ponto que preocupa.
O meia paraguaio deixou o clube, mas os valores contratuais ainda precisam ser pagos. Para não sofrer mais um bloqueio, o Corinthians já abriu conversas com os representantes do jogador, tentando encontrar uma solução que não pese tanto no caixa. Há quem defenda dentro do clube que esse pagamento deve ser prioridade, porque um novo transfer ban praticamente engessaria o time para a próxima janela de contratações. A diretoria discute como viabilizar esse acerto. Uma das ideias é usar parte dos 14 milhões de reais que entraram com a venda de um atleta ao Bahia. Outra é apostar no adiantamento de patrocínio da fornecedora de material esportivo, algo em torno de 50 milhões. De uma forma ou de outra, a pressão é enorme, porque não se trata apenas de pagar uma dívida, é uma corrida contra o tempo para garantir que o time tenha condições de reforçar o elenco. Enquanto isso, dentro de campo, o Corinthians tenta manter a concentração. O time tem compromissos decisivos, incluindo Copa do Brasil, onde precisa confirmar a vantagem conquistada fora de casa contra o Atlético Paranaense. O elenco treinou com algumas novidades, jogadores se recuperaram de lesões e a expectativa é de força máxima. Mas é impossível ignorar que a instabilidade nos bastidores influencia. Jogadores, comissão técnica e torcida sabem que cada notícia de processo, de dívida ou de possível punição se transforma em assunto diário, roubando espaço do que realmente importa, o futebol. Essa é a realidade do Timão hoje. Entre vitórias e derrotas dentro de campo, existe um campo paralelo onde o clube luta contra decisões da FIFA, pressões de clubes estrangeiros e ameaças de transfer bans. O caso Garro é apenas o exemplo mais recente de como a bola que rola no gramado muitas vezes depende de decisões tomadas em escritórios e tribunais internacionais. Depois de tanto peso envolvendo processos internacionais e ameaça de transfer bans, o torcedor do Corinthians também quer ouvir pelo menos uma notícia mais leve, algo que traga um pouco de alívio. E foi justamente nesse clima que surgiram as informações sobre as renovações de contrato dentro do elenco. O zagueiro Gustavo Henrique já assinou a prorrogação por mais 2 anos, garantindo vínculo até o fim de 2027. É uma notícia importante porque, apesar de críticas em alguns momentos, ele tem sido utilizado com frequência e traz experiência para o setor defensivo. A permanência dele dá ao técnico Dorival Júnior mais estabilidade na montagem da zaga, que já sofreu bastante com lesões e improvisos durante a temporada. Outro que teve a situação definida foi o lateral conhecido como Jacaré. Ele acertou um contrato longo, de 5 anos, ficando amarrado ao Corinthians até o fim de 2030. O clube, no entanto, ainda vê a necessidade de desenvolver melhor o jogador. O próprio Dorival já deixou claro que não pretende utilizá-lo de imediato na lateral direita, posição em que ainda enxerga espaço para evolução técnica e tática. O treinador acredita que Jacaré precisa de muito trabalho específico antes de se firmar como opção confiável, e por isso não é surpresa se o técnico optar por improvisar alguém em determinados jogos, em vez de lançar o garoto antes da hora. Mesmo assim, o contrato renovado é um recado claro. A diretoria não quer perder ativos importantes sem antes protegê-los, garantindo que, quando o atleta estiver pronto, o clube colhe os frutos dentro e fora de campo. A situação mais complicada envolve o lateral Fabrício Ancilier. O Corinthians ofereceu renovação por 1 ano, mas o jogador pediu 2. O impasse ainda não foi resolvido e gera discussão nos bastidores. De um lado, a diretoria prefere não se comprometer com um contrato mais longo diante da dúvida sobre o rendimento. Do outro, há quem defenda que manter Ancilier por mais tempo é fundamental, já que ele disputa posição direta com Bidu. Mesmo que Bidu seja o titular, a presença de um concorrente forte impede que ele caia na zona de conforto. É aquela velha história do futebol, quando um jogador se vê sem pressão por vaga, a tendência é relaxar, e é justamente o que a comissão técnica quer evitar. Na visão de muitos, segurar Ancilier seria uma forma de manter a competitividade acesa dentro do elenco. Essas renovações e negociações de contrato fazem parte de uma estratégia maior do clube. A diretoria sabe que não adianta apenas pensar em reforços externos se não garantir antes a valorização e a blindagem dos atletas que já estão dentro de casa. Por isso, renovar vínculos, aumentar prazos e estabelecer multas rescisórias mais altas são medidas que podem proteger o Corinthians de perder jogadores de graça no futuro. Ao mesmo tempo,
Essas decisões também mostram como a diretoria atual tenta agir em meio ao caos financeiro, procurando organizar minimamente a estrutura do elenco. Enquanto essas conversas acontecem nos bastidores, a atenção dentro de campo se volta para o duelo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, com um gol de Yuri Alberto, e agora tem a vantagem para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante novamente em campo, já recuperado de cirurgia de hérnia. A presença dele pode ser determinante, já que é a principal referência ofensiva da equipe. O provável time para esse confronto deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho voltando normalmente à lateral direita depois de ter ficado de fora por desgaste muscular, André Ramalho e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga, com Bidu na lateral esquerda. No meio-campo, a dúvida gira em torno de Ranieri, que trata uma lesão leve na coxa e pode não ter condições de jogo. Caso ele não atue, a tendência é que o trio seja formado por Maicon, Bidon e José Martins, que volta de contusão na mão e já treinou com uma proteção especial. À frente, o meia Garro segue como titular, organizando as jogadas, com Wesley pela ponta e Yuri Alberto no comando de ataque. Se o centroavante não estiver 100%, a opção será novamente o jovem Guilherme, que vem se destacando e até já decidiu partidas importantes. A comissão técnica demonstra confiança na classificação, mas evita clima de já ganhou para não correr o risco de criar uma atmosfera de soberba. O torcedor, por outro lado, olha para o adversário e vê que o Timão tem elenco superior, o que aumenta a esperança de um avanço tranquilo. No entanto, no futebol, todo excesso de confiança pode ser fatal, e a própria história do Corinthians mostra que não se pode vacilar em jogos de mata-mata. Mesmo com esse cenário positivo dentro de campo, a novela fora dele continua. As dívidas, os processos e as ameaças de punição parecem uma sombra constante. Recentemente, surgiu também a polêmica em torno da porcentagem que o clube possui sobre o zagueiro Murilo, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra. Durante muito tempo, se acreditava que o Corinthians tinha 10% dos direitos econômicos do jogador, o que poderia render uma boa quantia numa futura venda. Mas a verdade é bem diferente, o clube só tem direito a 10% da mais-valia, ou seja, do lucro que o time inglês obtiver numa venda futura. Isso significa que se o Nottingham comprou Murilo por 20 milhões de euros e vender por 40, o Corinthians não receberá 4 milhões, como muita gente pensava. O clube ficará apenas com 10% da diferença, ou seja, 2 milhões. Metade do que a torcida imaginava. Essa descoberta caiu como um balde de água fria, mostrando mais uma vez como negociações mal conduzidas no passado seguem cobrando um preço altíssimo no presente. A torcida não perdoou e se revoltou nas redes sociais, cobrando explicações sobre por que o Corinthians abriu mão de um percentual maior de um jogador tão promissor. Essas revelações escancaram um padrão que o torcedor já conhece bem. As más gestões sucessivas deixaram o clube cheio de contratos ruins, dívidas acumuladas e pouca margem de manobra para negociar de igual para igual com outros times. O Corinthians acaba vendendo talentos da base por valores baixos, perde fatias importantes em acordos mal feitos e ainda fica preso a dívidas de negociações antigas, como acontece com Garro e Rojas. É um ciclo que parece não ter fim, onde cada passo dado esbarra em um problema do passado. Enquanto isso, Dorival Júnior tenta blindar o grupo e manter o foco no futebol. O treinador sabe que não adianta usar as dificuldades financeiras como desculpa, porque a cobrança dentro de campo é enorme. O Corinthians precisa entregar resultados, precisa avançar em competições e dar ao torcedor pelo menos a sensação de que o trabalho caminha. Mas mesmo para o treinador é difícil ignorar completamente a turbulência. Afinal, cada notícia de punição ou de dívida pode afetar até diretamente o planejamento de elenco, tirando jogadores, impedindo reforços ou gerando insegurança sobre o futuro. Esse é o dilema atual do Corinthians. O clube se movimenta para renovar contratos, tenta assegurar jovens talentos, busca soluções criativas para pagar dívidas e ainda sonha com vitórias importantes nas competições. Mas ao mesmo tempo vive sob o peso de processos internacionais, críticas de dirigentes estrangeiros e revelações de negociações mal explicadas. O torcedor acompanha tudo isso com o coração dividido, entre a paixão pelo time dentro de campo e a indignação com o que acontece fora dele. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola parece que vai esquentar no Corinthians. Nos bastidores, o nome de Jefferson Savarino vem circulando com força nos corredores da fiel torcida e, segundo fontes próximas à diretoria, a negociação já teria sido fechada. O venezuelano, que nos últimos tempos despertou olhares de clubes europeus e sul-americanos, estaria agora de malas prontas para o Parque São Jorge, gerando expectativas e, claro, aquela ansiedade típica dos torcedores que não veem a hora de ver a estrela em campo. Quem também movimentou as redes sociais nos últimos dias foi o próprio João Testor, dono do clube, que fez questão de se despedir publicamente do jogador, que ele seja feliz no Corinthians, escreveu, deixando claro que a saída foi amistosa e que a relação permanece de respeito. Esse tipo de mensagem alimenta ainda mais os rumores de bastidores, porque sugere que a diretoria já trabalha nos detalhes finais da chegada de Savarino, mas mantém o suspense sobre data de apresentação, contrato e planos táticos. No entanto, a torcida não perde tempo. Nos grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais, o burburinho é constante. Qual será a posição ideal de Savarino no time de 2025? Ele será o camisa 10 que faltava ou o reforço para as pontas? Alguns especulam até que o venezuelano pode se tornar peça-chave na disputa do Brasileirão, enquanto outros alertam para adaptação rápida, afinal, a expectativa é enorme e a pressão, gigante. Enquanto isso, a diretoria evita falar em números ou detalhes contratuais, mas fontes internas garantem que a negociação foi cuidadosamente estruturada para não comprometer o orçamento e ainda trazer um impacto positivo no elenco. O clima é de expectativa, aquele típico de quem sabe que um grande nome está chegando, mas ainda quer prolongar a ansiedade. Seja como for, o rumor já tomou conta do Corinthians. Savarino chegou aos ouvidos da fiel. João Testor se despediu com classe e a certeza que fica é de que os próximos dias prometem movimentação intensa nos bastidores, muito mais do que nas arquibancadas por enquanto. Resta agora ao torcedor esperar e imaginar como será a estreia do venezuelano com a camisa alvinegra, e se ele realmente conseguirá corresponder às expectativas que o burburinho vem alimentando com força. O clima de suspense, sem dúvida, só aumenta. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!